Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. É um prazer enorme estar com vocês novamente aqui, diretamente dos estúdios da ADC TV, para trazer para você a pré-aula para a classe de jovens. Para mim sempre será uma grande satisfação conversar com você, ajudar você nas aulas e certamente hoje teremos um aprendizado maravilhoso da parte de Deus. Nós estaremos estudando sobre uma temática muito importante que é acerca da proteção da nossa boca. Nós precisamos, enquanto servos de Deus, servas de Deus, termos a cautela, a prudência e ter um policiamento das nossas vidas em se tratando da nossa boca, daquilo que sai da nossa boca, das palavras que são proferidas e que antes disso elas são feitas na nossa mente. Nós precisamos ter a cautela sempre, mas a palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 10 que na boca do justo vai sair um manancial de vida. É isso que diz a palavra de Deus. Nós, como justificados em Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós somos justos, justificados pelo seu sangue e através da nossa boca será jorrado um manancial de vida para todos aqueles e aquelas que estão ao nosso redor e que certamente serão abençoados, porque da nossa boca sai água doce, água potável, a água que vai dar vida às pessoas, ou seja, uma palavra de direção, uma palavra de vitória, certamente uma palavra de bênção sairá da minha boca e da sua boca. Nós, como servos de Deus, fomos feitos para abençoar as pessoas, para sempre ser um canal de bênção para outras vidas que perecem próximas a nós, mas nós não deixaremos isso acontecer. Com a nossa boca iremos proferir a palavra de Deus e certamente elas serão abençoadas por mim e por você, querido jovem, querido professor, e certamente a mão de Deus continuará sobre a sua vida. Esse é o meu desejo, que a partir dessas lições que nós estamos tendo aqui acerca dessa temática, no livro de Provérbios, ensinamentos práticos, cotidianos no nosso dia a dia, ensinamentos que nós vamos colocar na nossa vida com certeza e seremos ainda mais uma bênção nas mãos de Deus para a sociedade, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, a nossa congregação e certamente o Senhor continuará estendendo a sua bênção sobre as nossas vidas em um nome de Jesus. Então o tema está na tela, protegendo a sua boca. O texto do dia diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, versículo 11. É isso que diz, ou seja, uma palavra bendita, uma palavra falada de acordo com os preceitos de Deus, certamente terá o seu valor, certamente produzirá na vida daqueles que estão a ouvir as nossas palavras, uma palavra de direção, uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra que vai dar o contentamento necessário nas vidas que estão próximas a nós. Eu e você, como servos de Deus, temos essa incumbência, temos essa responsabilidade para que saia das nossas bocas palavras que possam produzir construção de vida, alicerce espiritual nas vidas e que possam trazer nessas vidas, sempre nos seus corações, a alegria de viver. É isso que deve acontecer. A síntese diz: a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. É isso. Aquilo que é demonstrado nas nossas palavras, é bem verdade que nem sempre todas as pessoas serão assim. Tem muitas pessoas que camuflam aquilo que elas dizem, mas na verdade o que está nas suas mentes são coisas contrárias às suas palavras. Mas se tratando de cristãos, se tratando de servos de Deus, tudo aquilo que é proferido das suas bocas, tudo aquilo que é pronunciado pelas palavras, vai sair do seu coração, da sua mente, porque a minha mente, a sua mente é transformada pelo poder do Evangelho de Jesus e na nossa mente, com certeza, há massificado a palavra de Deus e o nosso coração, que foi derramado dentro dele o amor de Deus, pelo Espírito de Deus, certamente sairão das nossas bocas palavras de bênção para as vidas. Não se esqueçam disso.
As suas palavras vai ser sempre a representatividade daquilo que está na sua mente e no seu coração. Muitas vezes as pessoas dizem palavras agressivas quando estão em momentos de raiva e aquilo vai retratar o que está na sua mente naquele momento. Por isso que é importante nós termos um domínio, um autocontrole, a temperança nas nossas vidas como fruto do Espírito, para que possamos ter a cautela, sempre nos policiar daquilo que vai sair da nossa boca para proferirmos, seja para os nossos irmãos ou para os nossos amigos que ainda não tiveram ainda um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Como de costume, nós temos 3 objetivos principais que nós iremos delimitar dentro dessa pré-aula, que nós iremos aqui abordar e falar para você dentro aqui dessa pré-aula de hoje. E aí está na tela, mostrar as diferenças entre a boca do tolo e a do sábio. Reconhecer as características da linguagem de uma pessoa tola e conscientizar da necessidade de se proteger a língua. Então nós veremos isso. Nós veremos a diferença da boca do tolo e da boca do sábio. As características que vão ali mostrar a linguagem realmente que deve ser dita por nós como cristãos. E nós certamente temos que ter na nossa vida essa cautela de proteger o que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca é como uma flecha atirada. Ela não voltará mais. Ela vai atingir algum alvo. E se for uma palavra de bênção, maravilha. Mas se for uma palavra de derrota, uma palavra de fracasso, uma palavra agressiva contra o meu semelhante, vai produzir naquela vida destruição, porque há poder nas nossas palavras. Todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus. Há uma representatividade grandiosa em Deus acerca da palavra. Aquilo que sai da nossa boca precisa ser feito sempre um autoexame daquilo que nós vamos dizer, principalmente nos dias de hoje, em que hoje as pessoas tentam causar dano nas nossas vidas, seja nas redes sociais, seja no nosso cotidiano, por aquilo que nós falamos. O texto que nós iremos estar estudando em classe com vocês, e vocês estarão também passando para os nossos amados jovens, é o texto de Provérbios capítulo 10, na verdade são 3 textos, Provérbios capítulo 10, do versículo 11 ao 14, o capítulo 15, do versículo 1 ao 4, o versículo 7 e o versículo 14, e no capítulo 17, o versículo 27 e o versículo 28. Esses serão os textos que nós estaremos estudando e abordando dentro desta lição o assunto acerca da nossa proteção. Como proteger? E nós estaremos protegendo a nossa boca, protegendo a sua boca. E isso é bem verdade, você precisa ter cautela. Eu preciso ter cautela. Nós precisamos sempre ter e pedir a Deus um guarda para a nossa boca, para aquilo que sairá das nossas bocas. A introdução diz, nesta lição, estudaremos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de usarmos a nossa boca. O que dizemos para outra pessoa diz muito do que nós somos. Por isso que a Bíblia dá muita importância à forma que devemos falar com o outro. Sim, há grande ensinamento bíblico que visa nos ensinar a como proceder com a nossa língua. Por meio dela podemos abençoar e edificar a vida dos que se encontram ao nosso redor, mas também podemos trazer prejuízos irreparáveis, inclusive a nós mesmos. Que Deus nos dê sabedoria para falarmos em seu nome. É isso, prezados alunos, prezados professores, que nós deveremos pautar em sala de aula e abordar isso. Essa cautela que nós devemos ter com a nossa boca. Nós, às vezes, estamos muito acostumados com o nosso ciclo de amizade e muitas vezes nos deparamos, quando eu digo nós nos deparamos, no contexto geral, nós nos deparamos falando palavras que não tinha dentro do nosso vocabulário como cristão. Gírias, palavras de baixo calão, palavras que vão sair da nossa boca no automático. Por quê? A nossa convivência, o nosso ciclo de amizade tem sido tão forte. Oxalá que se fosse um ciclo de amizade com os cristãos constantemente,
mas nós, como sal nessa terra e luz nesse mundo, nós estamos sempre entrando em contato com pessoas que não professam a mesma fé que nós. E nós precisamos ter esse cuidado, essa cautela de como nós iremos nos comportar, como nós iremos falar diante dessas pessoas. E às vezes nós nos deixamos levar pelo tipo de linguagem, pelo tipo de palavra, pelas abordagens que são feitas nas palavras, pelos nossos amigos, talvez colegas de trabalho ou talvez na sala de aula, em escola, em faculdades. Nós estamos, vez por outra, levando e dizendo palavras que não está dentro do nosso contexto como servos de Deus. Você precisa ter atenção nisso, precisa se ater nesses pormenores acerca da nossa boca. Ou seja, você precisa, jovem, você precisa influenciar. Você não deverá ser influenciado por aquilo que está ao seu redor. Você precisa ser uma influência no meio em que você está. Seja onde você esteja, você precisa causar uma influência maravilhosa através das Escrituras, através de uma vida transformada por Deus. A sua boca vai relatar aquilo que você é. Eu já vi em diversos casos, jovens conversando com outros, e um dos jovens que não são cristãos, eles dizem, olha, mas e tu é crente? Tu é crente? E com essa palavra desse jeito na tua boca? Ou seja, mau testemunhos. Então, jovens, tenha isso em sua mente. Procure analisar como está sendo a sua comunicação com as pessoas. A nossa comunicação deve ser a mais polida possível. Ou seja, a nossa comunicação precisa ser feita de uma forma sadia, de acordo com a palavra de Deus. Ainda que eu não tenha ainda um manuseio correto da gramática brasileira, mas eu preciso ler a palavra de Deus e a palavra de Deus vai me dar o conhecimento. Eu quero dizer para você uma coisa importante, eu quero aqui abrir um parênteses e dizer uma coisa importante para você. Eu aprendi a falar melhor lendo a Bíblia. Porque todo o texto da Bíblia Sagrada não há um erro. Principalmente gramatical. Não há erros gramaticais na palavra de Deus. Todas as palavras que são colocadas dentro da Bíblia são palavras polidas, são palavras dentro da denotação, ou seja, de um dicionário. São palavras que você vão ler, talvez você não tenha um entendimento, mas o que eu aconselho a você, jovem, quando estiver lendo, isso aqui vai facilitar a tua comunicação. É você ler a Bíblia com um dicionário bíblico ou com um dicionário também, na verdade com os dois, com um dicionário bíblico e com um dicionário da língua portuguesa, para que você tenha mais o entendimento daquilo que o autor está querendo dizer para você dentro das Escrituras. Existem muitas palavras que a gente lê e não tem um entendimento, mas é necessário porque a Bíblia Sagrada é diferente de todos os outros livros. A Bíblia é para se ler e também para se meditar. Quando você lê a Bíblia, você vai meditar e entender o que ela quer dizer para você. É isso que deve acontecer. Tópico 1. A boca do sábio e a boca do tolo. Subtópico 1. O modo de falar do sábio e do falto de entendimento. Os versículos de 11 a 14 de Provérbios 10 apresentam um contraste entre a boca do sábio e do ímpio, perverso e tolo. Devemos nos policiar do que sai da nossa boca. Da boca do sábio procede vida, sabedoria e conhecimento, mas da boca do tolo procede violência, insensatez, ódio, verbalizado e ruína. Essas são as principais características das palavras que sairão da boca daquele que são sábios, que tem adquirido a sabedoria de Deus pelo temor ao Senhor. E a diferença daqueles que não têm ainda a sabedoria de Deus através das Escrituras. Mas o meu e o teu, a tua responsabilidade, a minha responsabilidade é nós anunciarmos essa palavra para as pessoas e elas se tornem sábias por temer a Deus e passam agora a policiar suas vidas. Olha, é bem verdade que muitos colegas seus talvez já tenham te procurado para te pedir uma orientação. Para te pedir, jovem, uma orientação acerca de alguma coisa na sua vida, um problema que eles estão enfrentando, uma direção para uma tomada de decisão nas suas vidas, e talvez você tenha dado uma palavra correta. Isso é louvável diante de Deus. Quando nós fazemos isso,
nós estamos evangelizando, nós estamos mostrando com a nossa vida que as pessoas estão vendo em nós agora realmente uma segurança para nós trazermos uma palavra para aquelas pessoas, uma palavra de construção, uma palavra de alicerce, uma palavra de transformação, uma palavra de alegria e de paz na vida dos corações tão entristecidos que vivem hoje dentro de um mundo tão ansioso, uma vida tão levada e mergulhada nas preocupações excessivas da vida. As pessoas têm perdido o desejo e o prazer de viver. Eu e você, como cristão, olha, jovem, nós temos uma responsabilidade imensa de sermos um canal de bênção, de sermos pessoas que são direcionadas por Deus para falar do reino de Deus. Todas as vezes que as pessoas estiverem próximas a nós, nós temos a responsabilidade de ter uma palavra temperada com sal, uma palavra com sabor, que vai trazer nas vidas a alegria e a paz que elas precisam. Na vida dos tolos isso não existe. Existe violência, existe palavrões, existem gírias malignas, existem embaraços na boca, existem tantas outras coisas contrárias àquilo que nós acreditamos. Então, o meu e o teu dever é fazer com que essas pessoas elas sejam influenciadas, jovem, por você e por mim também. Nós precisamos influenciar as pessoas no nosso convívio. É isso que precisa acontecer. Subtópico 2. O que os sábios falam e o coração buscam? O sábio sempre filtra as palavras na mente antes de falar. Em meio às contendas e desavenças, age com brandura e prudência. Quantos e quantos de nós já nos deparamos com situações como essa, em que pessoas próximas a nós se levantam contra nós, dizem palavras que talvez não sejam palavras que queríamos ouvir, talvez amigos nossos, entre aspas, talvez colegas de trabalho, vizinhos, ou talvez colegas de faculdade ou de escola, eles começam a proferir palavras contra nós, contra você, e começam a dizer coisas que são inverídicas, coisas que são incorretas, que não são verdades, acerca da sua vida, ou talvez acerca da minha vida, e eu e você, como servos de Deus, o que nós deveremos fazer? Eu digo para você, primeiramente, calma. Primeiramente, calma, brandura e sempre prudência naquilo que nós iremos dizer. Porque o inimigo vai usar pessoas para tentar tirar a minha paz e a sua. O inimigo vai usar pessoas para tentar trazer um dano à nossa mente, ao nosso coração, para que proferimos, palavras que possam causar embaraços nas nossas vidas. Então eu digo para você, todas as vezes em momento de aflição, em momento de perturbação, em momento de agressão verbal que as pessoas tentam contra as nossas vidas, eu digo para você, mantenha a calma. Responda sempre dentro da prudência de Deus. Filtre sempre as palavras que sairão da sua boca, principalmente em momentos de ira, momentos de raiva, momentos que você está alterado psicologicamente. Você precisa manter a calma, ou seja, e analisar o que a palavra de Deus diz para nós acerca daquilo. Você pode até dizer, mas irmão, é muito rápido. Naquele momento eu não tenho tempo de pensar na palavra de Deus. Tem sim. Porque o salmista diz que ele escondeu a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Ou seja, a palavra de Deus está dentro de nós, está na nossa mente. O próprio Jesus disse, olha, eu vou enviar o Consolador. Ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Ou seja, a palavra de Deus está na nossa mente. Ou seja, se nós estamos alimentando a nossa vida com a palavra de Deus, certamente em qualquer ocasião ou circunstância da nossa vida, nós teremos a prudência de Deus, não nossa, mas em Deus, de respondermos sempre na altura da palavra de Deus. É possível controlar a língua, o subtópico seguinte. Em Provérbios 17, de 27 e 28, vemos o valor de uma fala ponderada, disciplinada e cuidadosa. Muitas vezes o silêncio nos tornará sábio em meio às especulações e embates da vida cotidiana, pois nem sempre falar será viável e
necessário. É isso que eu estava dizendo para você há poucos instantes. Nem sempre você falar vai ser o necessário para as outras pessoas. Porque muitas pessoas ainda estão vivendo ainda no seu engano, estão vivendo ainda numa vida devassa, uma vida afastada de Deus, ou talvez até outros cristãos desavisados, outros cristãos que falta a sabedoria de Deus em suas vidas, que falta o discernimento espiritual em suas vidas, que tem lhe faltado um contentamento de espírito em suas vidas e que talvez nas suas vidas eles não tenham tido no seu caminhar, no seu dia a dia, de privar, de ter uma vida devocional, de uma vida piedosa com Deus, eles entram em situações adversas como essa. Mas o meu dever e o seu dever, em qualquer circunstância adversa acerca de palavra, é o manter a prudência e a calma. E sempre responder com brandura, com calma, com paciência, com paz, com amor. Sempre deve ser feito isso nas nossas vidas. É fácil? Não é. Talvez você me ouvindo eu dizer isso para você, você pode até dizer aí, mas irmão, ou Wellington, é muito fácil você dizer isso, Wellington. É muito fácil eu dizer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, com experiência própria de vida, com propriedade para dizer isso para você, jovem e querido professor. Eu já me encontrei em diversas situações como essas. Por isso que eu tenho propriedade para dizer para você o que eu estou dizendo. Mantenha a calma, mantenha a prudência. Vá na mente sempre e analise o que o Senhor Jesus faria nesse momento. O que Deus vai dizer para você, para que você possa ter a ciência e o conhecimento de responder, de falar, de dizer palavras que não possam causar prejuízos à vida dos seus ouvintes ou também para a sua própria vida. É isso que nós devemos fazer. Ponderar, considerar e analisar sempre o que iremos dizer, sempre o que sai das nossas bocas. Segundo tópico, a linguagem de uma pessoa tola. Subtópico 1. O que a linguagem revela? Aquilo que expressamos poderá revelar o que está no mais profundo do ser. A comunicação pode ser através de palavras ou através do corpo. Nem sempre vai ser revelado aquilo que sai da nossa boca, mas eu e você, que temos o discernimento espiritual de Deus, que temos o Espírito de Deus na nossa vida para nos guiar, para nos fortalecer, para trazer na nossa vida sempre a claridade das coisas e dos fatos. Quando uma pessoa vem com você e diz palavras que não são verdades, ou talvez eles querem camuflar palavras bonitas, palavras que possam trazer contentamento ao coração, principalmente na vida dos jovens, talvez tentando cercar você com palavras para tentar ludibriar, para tentar enganar você, você precisa ter o discernimento espiritual para entender a leitura do seu rosto, a leitura dos seus olhos, a leitura do seu corpo, porque nem sempre a comunicação ela vai ser verbal. A comunicação também pode ser de forma corporal, gestual. É isso que acontece. Enquanto eu estou falando aqui com você, eu estou gesticulando, eu estou falando, eu estou aqui direcionando você com as minhas mãos, com a minha cabeça, com os meus olhos. Eu estou levantando os meus olhos, ou seja, quando eu faço essa representatividade de levantar os meus olhos, eu quero dizer para você que tenha atenção. É isso que os meus olhos estão dizendo para você. Então você precisa ter esse conhecimento de fazer a leitura corporal das pessoas que vêm até você. Talvez, olha, jovem homem e mulher, se vem alguém do sexo oposto para você com uma linguagem corporal maligna, inflamada pelo inferno para tentar derrubar você, você vai ter a ciência no seu coração de dizer, olha, é Satanás usando esse jovem, mulher ou homem para tentar me derrubar. Mas em nome de Jesus vai cair por terra. Ou também talvez com palavras. Certamente aquela palavra que muito crente tem ouvido, aquela palavra que diz, e a expressão, não tem nada a ver. O que não tem nada a ver, prezados jovens e professores, é um cego olhar para outro. Eles não têm nada a ver. Realmente, literalmente, eles não têm nada a ver. Quando alguém vem com você, jovem, homem e mulher, vem com você com palavras suaves para tentar causar na tua mente um embaraço, você precisa sair sempre, fugir. A orientação da palavra de Deus é fugir da aparência do mal. Antes que o mal possa
nascer na vida, você precisa fugir. Essa é a orientação da palavra de Deus para nós. Subtópico 2. A língua do tolo. As palavras do tolo no lugar de construir ou estimular causa ira, destruição e violência. O texto de Tiago 3,8 diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. O texto bíblico da carta de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, vemos a descrição de como deve ser nossa vida em relação ao refrear da nossa língua. Nós precisamos sempre pedir a Deus que o Senhor coloque um guarda na nossa boca, porque a nossa língua, muitas vezes, ela tenta sobressair os nossos pensamentos. Rápido, nós pensamos e logo falamos. Nós precisamos ter cautela, nós precisamos sempre pedir a Deus um refreio da nossa boca. Olha, um cavalo é um animal grande e aqueles que vão domá-lo, apenas com um pedaço de ferro em sua boca, eles vão puxar e eles vão controlar todo aquele animal. É como um navio que um pequeno leme vai controlar a sua direção. Vai direcionar para o esquerdo ou para o direito. Sempre. Ou seja, nós precisamos entender que na nossa boca há um membro que poderá causar um embaraço imenso nas nossas vidas, chamado língua. Nós precisamos pedir a Deus o controle da nossa boca, o controle do que sai da nossa boca, nas palavras. Nós precisamos ser sábios nas palavras que saem da nossa boca e sempre nós iremos ganhar outras vidas através das palavras que estamos proferindo próximo a outras pessoas. Ainda que não estejamos lendo a Bíblia para as pessoas, mas a nossa vida vai retratar aquilo que está na nossa mente e no nosso coração. Então, prezado jovem, entenda isso. É muito importante a sua linguagem, as palavras que saem da sua boca. Nós vemos hoje muitos jovens no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, uma devassidão, uma falta de cautela com as palavras. Os jovens, a maioria deles hoje não tem uma cautela de ler bons livros, porque o que vai lhe dar um conhecimento, como eu já falei para vocês, que é o principal, é a Bíblia. A Bíblia tem um texto maravilhoso em se tratando de espiritual, mas também tem um texto se retratando da gramática brasileira, tem um texto muito polido. Então, olha, jovem, leia bastante. Isso vai ajudar você a conhecer as palavras, a ter o entendimento das palavras e saber se comunicar. Isso vai ser importante para a sua vida. Quando você precisar fazer uma entrevista de emprego, você vai se sobressair na frente dos outros candidatos. Ou seja, pela sua forma de se apresentar, sua forma de falar. Isso é muito importante. E pré-aulas da escola bíblica dominical também é cultura para você. Entenda isso. Subtópico 3. O que acontece quando comunicamos insensatamente? Quando isso acontece, haverá o surgimento de ambiente pesado, obscuro e tenso. Pois já dizia o apóstolo Paulo que as nossas palavras precisam ser agradáveis, temperadas com sal e com conveniência. Colossenses 4:6. É isso que eu estou dizendo para você desde o primeiro momento em que tive aqui a oportunidade de conversar com você, nessa conversa franca que nós temos aqui sempre, na pré-aula para a classe de jovens. Essa conversa amigável que nós estamos tendo. Essa conversa que eu estou tendo com você pode ser também se tornar uma conversa que você terá com seus amigos, abertamente falando acerca do conhecimento de Deus, acerca das nossas palavras, orientando as pessoas e criando limites imaginários para as pessoas. Como é que eu crio um limite imaginário para as pessoas? É quando eu dou um clique. Quando alguém está falando uma coisa que é abominável, embaraçosa no meu ciclo de amizade, e eu paro, não falo mais, o meu semblante para, ou eu já saio, peço licença e saio. Limites que precisam acontecer. Ou seja, da próxima vez que alguém for fazer alguma gracinha próxima a você, eles não irão fazer mais, porque sentirão vergonha de fazer isso. Sentirão de fazer a coisa errada, porque eles entenderão que você não se agradou daquilo que foi dito. Esses limites imaginários precisam acontecer, jovem.
Você não precisa rir das piadas imorais que são contadas no seu ciclo de amizade. Jovem não vai emprestar a boca dele para o inimigo para dizer palavras obscenas. Não, jamais. Da sua boca tem que fluir águas que possam lavar as vidas e não águas sujas da sua boca. É isso que você precisa entender. Protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Esse é o terceiro tópico. Subtópico 1, a fala do sábio. A fala do sábio não restrita apenas ao bom uso da gramática como palavras polidas e denotativas, mas com um compromisso com a verdade das escrituras sagradas. O sábio, a se pronunciar, descreve e revela o que está na sua mente transformada e de um coração puro. É isso que eu estou dizendo para você. Quando nós temos na nossa vida esse controle de Deus em nós, esse guarda na nossa boca, esse conhecimento das Escrituras que deve ser na nossa vida cotidiana, sempre restaurada dia após dia, pela leitura, pela oração na presença de Deus. Olha, a oração vai nos ajudar a fazer isso. Nós vamos verbalizar o que está na palavra de Deus. Aquilo que nós lemos, nós vamos agora proferir diante de Deus as promessas que Deus nos faz. Nós iremos falar e na nossa boca vai ser proferido palavras de bênção e certamente o nosso ambiente, toda a atmosfera próximas a nós irá mudar, porque o poder da palavra de Deus que sai da nossa boca irá produzir isso nas nossas vidas. Então, jovem, entenda isso. A nossa boca sempre será para proferir palavras que possam abençoar, palavras agradáveis às pessoas e certamente, olha, ainda que você não tenha um conhecimento abrangente das palavras da língua portuguesa, mas você tem um conhecimento das Escrituras, isso é o essencial, isso é o primordial, isso é o fundamental nas nossas vidas, é nós sabermos falar acerca da palavra de Deus. Quando nós falamos e nos dirigimos às pessoas com o conhecimento da palavra de Deus, nós certamente teremos de Deus sempre o conhecimento necessário para nós abençoarmos outras vidas. Subtópico 2. A relação entre falar e o ouvir no sábio. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Em outras palavras, precisamos evitar a precipitação em colocar as palavras e considerar o ouvir mais. Aqui eu posso dizer para você que está dentro do meu campo de atuação. Eu sou vendedor e o vendedor ele precisa ouvir mais os clientes para que ele possa direcionar o cliente à melhor compra. Ele precisa ouvir a necessidade daquele cliente para ele saber realmente direcioná-lo. Ele precisa fazer inicialmente uma triagem do que ele quer. Geralmente no meu trabalho, quando as pessoas chegam e eu abordo, eu pergunto para elas, geralmente quando elas vão ver uma TV, eu digo para elas, a tua preferência é 32, 43 ou maiores? E qual a tua preferência de marca? Ou seja, na abordagem, já faço a triagem e eu já saberei o que aquela pessoa vai querer. E eu já vou direcioná-la imediatamente para aquilo que ela quer. E se tratando da palavra de Deus, as pessoas que estão próximas a nós, quando elas começam a falar, você começa a ouvi-las, começa com a sabedoria de Deus a ouvir, a meditar o que ela está dizendo e em cima daquilo que ela está dizendo, você vai retratar para ela um assunto, um episódio acontecido na palavra de Deus, ou um texto que vem à sua mente imediatamente, porque sempre isso acontece quando nós estamos evangelizando as pessoas, sempre o Espírito de Deus começa a trazer versículos bíblicos, passagens bíblicas, eventos bíblicos, para que possamos fortalecer a mensagem da palavra de Deus. É isso que acontece, ou seja, na abordagem que você faz às pessoas na evangelização. E muitas pessoas dizem assim, mas eu não tenho chamado para evangelizar. É mentira. Não é verdade isso. Todas as pessoas que conhecem a Jesus têm um prazer no coração de evangelizar. Todos os homens e mulheres que têm um conhecimento de Deus, eles têm um prazer de falar de Jesus para as pessoas. Se ele não tivesse prazer,
ele precisa ter imediatamente, porque a vida dele não está caminhando corretamente. Ele precisa ter o desejo de anunciar Jesus para as outras pessoas, porque fomos libertos da escravidão do pecado, fomos libertos das amarras do inimigo e nós estamos livres hoje para anunciar que Jesus é bom e maravilhoso. Aí vem aqui a minha mente agora conversando com você. A história do gadareno, foi liberto, recebeu a libertação e queria ir com Jesus, mas Jesus não permitiu que ele ficasse lá com os seus. O que aconteceu? Aquele homem ganhou uma cidade que tinha mais 10 pequenas cidades ali, a Decápolis. Evangelizou, ele foi anunciar para as pessoas o que Jesus havia feito na vida dele. É isso que nós deveríamos fazer, usar o poder da palavra de Deus e as palavras que sairão da nossa boca para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas é necessário você ouvir antes de falar qualquer coisa. Ouça mais. Ouça mais, é por isso que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Nós precisamos ouvir mais. Jovem, ouça mais, ouça mais. Subtópico 3, a fala e o agir sábio. Para nós cristãos será um desafio agir de maneira sábia, no falar de forma santa, justa e piedosa. Isso é verdade, não é fácil, mas é um compromisso que nós temos com Deus e a sua palavra, de sempre que saia das nossas bocas palavras que possam abençoar e trazer saúde física, emocional e espiritual, emocional na vida das pessoas. Nós somos chamados para sermos um canal de bênção para as pessoas. Onde quer que você esteja, você não pode desassociar a sua vida cristã no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na rua, na vizinhança. Onde você estiver, você é um cristão. Você não poderá desassociar, tirar da sua vida, não, eu vou entrar aqui na faculdade, eu vou entrar aqui agora na faculdade e o cristão vai ficar lá na porta fora. Não, isso não vai acontecer. Aonde você e eu estivermos, nós precisamos entender que somos salvos na pessoa bendita de Jesus. A conclusão diz, na lição desta semana, estudaremos a respeito da proteção à boca. Vimos que a boca fala do que o coração está cheio. Os que se mostram tolos, sua linguagem também se apresenta ao público de maneira insensata, desgovernada e insensível. Os que buscam a sabedoria do alto devem ter o cuidado com a sua língua, buscando sempre glorificar o Senhor em tudo. A maneira que falamos revela o que pensamos, sentimos e desejamos. É isso que acontece. Eu disse para vocês inicialmente, tudo aquilo que é falado é uma expressão, é uma representatividade do que muitas vezes está dentro de nós. Então, tenhamos cautela, tenhamos cuidado e sempre deveremos falar e trazer uma palavra temperada com sal, com sabedoria, uma palavra agradável, uma conversa sadia com as pessoas e que todas as pessoas vão ter o prazer, jovem, de estar perto, estar próximo a você, porque sente em você uma paz quando você fala. É isso que as pessoas precisarão sentir ao estar perto a nós, quando as palavras saem da nossa boca. Elas precisam sentir paz, porque dentro de nós há a paz do Senhor. Então nós como cristãos, nós temos o costume de saudarmos todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Encontramos os irmãos na rua e dizem, irmão, a paz do Senhor para ti. E às vezes não entendemos isso. Nós estamos desejando na vida daquele irmão, além da paz do Senhor, uma vida de bem-estar tremenda na vida delas ou deles. Então, as pessoas que estão próximas a você, que não são crentes, você também pode desejar paz para ela. Você pode dizer, olha, a paz do Senhor para você. Que a paz de Jesus venha sobre a sua vida. E isso acontecerá na vida delas e elas verão em você, jovem, realmente uma diferença em sua vida. Essas são as minhas redes sociais. Você, jovem, que deseja me acompanhar nas redes sociais, tem o meu YouTube no canal Sal e Luz. Esse canal que nós estamos de segunda a sexta-feira levando mensagens, orações. Também estamos trazendo lá as mensagens daqui da pré-aula para você também, trechos também para você. E certamente tem abençoado muitas vidas. Tem o nosso Instagram também. E que Deus continue te abençoando de uma forma rica e tremenda
em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe.